Como os antigos egípcios conseguiram construir as pirâmides, estruturas tão gigantescas e perfeitas, sem a tecnologia moderna? Essa pergunta intriga historiadores, arqueólogos e curiosos há séculos. Seriam rampas, alavancas, ou até mesmo ajuda extraterrestre? Prepare-se para uma viagem ao passado para desvendar esse mistério que fascina o mundo. As pirâmides do Egito são um dos maiores mistérios da história da humanidade. Construídas há milhares de anos, elas ainda impressionam pela grandiosidade, precisão e pelo desafio logístico que sua construção representou. A mais famosa delas, a Grande Pirâmide de Gizé, foi concluída por volta de 2560 a.C., durante o reinado do faraó Quéops. Mas como os egípcios antigos, sem máquinas modernas, conseguiram erguer estruturas tão incríveis? A resposta envolve uma combinação de engenharia avançada, trabalho humano organizado e, claro, muito planejamento. A construção das pirâmides começou com a escolha do local. Os egípcios procuravam áreas próximas ao rio Nilo para facilitar o transporte de materiais e em terrenos firmes para suportar o peso da estrutura. A localização das pirâmides também tinha importância religiosa, alinhando-se com o nascer e o pôr do sol, representando a jornada do faraó para a vida após a morte. O primeiro passo na construção era a criação de uma base sólida. Os trabalhadores nivelavam o terreno com precisão surpreendente, utilizando ferramentas simples, como cordas e pesos de pedra, para garantir que a fundação fosse perfeitamente plana. As pedras usadas na construção das pirâmides eram extraídas de pedreiras próximas. No caso da Grande Pirâmide, a maior parte do calcário veio de Tura, enquanto o granito usado para as câmaras internas foi transportado de Assuã, a mais de 800 quilômetros de distância. O transporte das pedras foi um dos maiores desafios. Pesquisas recentes sugerem que os egípcios utilizavam trenós de madeira para arrastar os blocos de pedra, reduzindo o atrito ao molhar a areia do caminho. Esse método diminuiu o esforço necessário e aumentou a eficiência. Uma vez no local de construção, as pedras eram colocadas em camadas. Acredita-se que os egípcios usavam rampas para erguer os blocos até os níveis mais altos. Essas rampas podiam ser retas, em espiral ou uma combinação das duas. As rampas exigiam um planejamento cuidadoso, já que precisavam ser largas e fortes o suficiente para suportar o peso das pedras e o tráfego constante de trabalhadores. Alguns especialistas acreditam que as rampas foram desmontadas à medida que a pirâmide se aproximava da conclusão. O trabalho humano foi essencial na construção. Estima-se que cerca de 20 mil a 30 mil trabalhadores participaram do projeto da Grande Pirâmide. Eles eram organizados em equipes com funções específicas, como cortar pedras, transportá-las ou colocá-las na estrutura. Ao contrário do que muitos pensam, esses trabalhadores não eram escravos. Registros históricos mostram que eles eram bem alimentados e recebiam cuidados médicos, indicando que eram profissionais treinados e valorizados. A precisão das pirâmides é outro aspecto fascinante. As pedras eram ajustadas com uma precisão de milímetros, o que demonstra o nível avançado de conhecimento técnico dos egípcios. Ferramentas simples, como prumos e esquadros, eram usadas para garantir alinhamentos perfeitos. O revestimento original das pirâmides era feito de calcário branco polido, que refletia a luz do sol e fazia as estruturas brilharem à distância. Embora grande parte desse revestimento tenha sido removido ao longo dos séculos, algumas partes ainda podem ser vistas. As câmaras internas das pirâmides, como a câmara funerária do faraó, eram construídas com cuidado especial. O granito usado nessas áreas era cortado e transportado com uma precisão impressionante, evidenciando o esforço para proteger o corpo do faraó e os tesouros enterrados com ele. A construção das pirâmides também tinha um profundo significado religioso. Elas representavam um monte primordial, de onde os egípcios acreditavam que o mundo foi criado. A forma triangular simbolizava os raios do sol, conectando o faraó ao deus Ra. Ao longo dos séculos, várias teorias surgiram sobre a construção das pirâmides, incluindo hipóteses mais fantasiosas, como a ajuda de extraterrestres. No entanto, estudos arqueológicos e históricos demonstram que os egípcios eram perfeitamente capazes de realizar tais obras com as ferramentas e o conhecimento disponíveis na época. As pirâmides influenciaram diversas culturas ao longo da história. Sua grandiosidade inspirou arquiteturas posteriores e continua sendo um símbolo do engenho humano. Hoje, as pirâmides de Gizé são um patrimônio mundial da Unesco e atraem milhões de visitantes todos os anos. Elas não são apenas monumentos ao passado, mas também um lembrete da capacidade humana de realizar grandes feitos. A tecnologia moderna tem ajudado a desvendar mais segredos sobre a construção das pirâmides.
Métodos como a tomografia por muons e escaneamentos 3D estão revelando novos detalhes, como câmaras ocultas dentro das estruturas. Apesar de tudo o que já aprendemos, as pirâmides ainda guardam mistérios. Cada descoberta lança luz sobre a sociedade egípcia antiga, sua organização e suas crenças espirituais. As pirâmides são muito mais do que túmulos, elas são um testemunho da engenhosidade e da determinação humana, que continuam a fascinar gerações. Gostou de explorar os mistérios das pirâmides? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como este. Comente o que você achou e compartilhe com amigos que também adoram história. Ajude-nos a continuar trazendo vídeos cheios de conhecimento e curiosidades.